Muito bom dia a todos vocês. Bom dia, chegando no nosso segundo trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes, já no nosso novo horário. A partir de hoje, todos os domingos, das 9 às 9h45. Então sejamos bem-vindos e vamos pedindo nesses 2 minutos que antecedem o início do trabalho, vamos dizer assim, aquele exercício de harmonização com as equipes espirituais aqui presentes. Está bem? Então, a partir de agora, vamos nos concentrar no trabalho, vamos dirigir os nossos pensamentos, os nossos corações até Jesus. Tá bem? Com tranquilidade, tá? Com serenidade, sentem tranquilos nos bancos, tá bem? E se liguem a Jesus. Vamos aproveitar e fazer essa harmonização que vai facilitar o trabalho nosso. Tá bom? Então, feito isso, esse trabalho de harmonização, que é muito importante, vamos dar início assim ao nosso trabalho, desejando a vocês de novo, tá? Muito bom dia a todos. Bom dia. Bom dia também a quem nos acompanha ao vivo pelas mídias digitais. Vamos aos nossos avisos e recados. Nós temos hoje a palestra sobre um livro doutrinário. A diretoria de doutrina estipula um livro para ser divulgado nesses nossos trabalhos junto ao público, todo mês. E o livro desse mês chama-se, tem título de Luz no Lar. Quem vai ministrar a palestra para nós, divulgando a vocês esse livro, é a nossa querida amiga Beatriz Barro, que é a nossa amiga de vários trabalhos aqui da casa. Esse livro vai estar à venda na nossa livraria durante o mês de abril, com 20% de desconto. Nós temos também a divulgação de um segundo livro, é um livro infantil do mês de abril, intitulado O Poder da Gentileza. Você que tem crianças, tio, pai, avó, tem crianças em casa, é um excelente livro para ser divulgado junto a essas crianças. À venda na nossa livraria com 20% de desconto durante o mês de abril. O Poder da Gentileza. A nossa casa co-irmã, a CREPAD, Centro de Treinamento de Dependência Química, localizada em Ferraz de Vasconcelos, necessita, sob o regime de voluntariado, de médicos, enfermeiros e psicólogos. Quem daqui se enquadrar nessas atividades, nesses profissionais, por favor, tiver interesse, se dirijam até a nossa livraria para obterem mais detalhes. Se você conhecer algum desses profissionais, médico, enfermeiro ou psicólogo, converse com ele, se ele se interessar, indique para que venha ter informações na nossa livraria. É sob regime de voluntariado. Bem, os trabalhos de hoje vão transcorrer da seguinte maneira: leitura da mensagem com a Gisele, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo com a Cleusa, prece inicial, o Ricardo, vibrações gerais dos passes e das águas, Eduardo, e a prece final com a Cíntia. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Quem não o fez, faça agora. Além de desligar, não deixem no banco ao lado de você, porque você vai ficar olhando para o celular e vai, você está tocando? Será que você está me chamando? Guarda no bolso, guarda na bolsa, esquece o celular durante o nosso trabalho, tá bem? Bom trabalho a todos nós, que Jesus nos abençoe. Bom dia a todos.
E a mensagem de hoje é do livro Luz no Lar, capítulo 46, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O lar, na Terra, ainda é o ponto de convergência do passado. Dentro dele, entre as quatro paredes que lhe constituem a expressão no espaço, recebemos todos os serviços que o tempo nos impõe, habilitando-nos ao título de cidadãos no mundo. Exercitemos, desse modo, o amor e o serviço, a humildade e o devotamento, no templo familiar, à frente de nossos amigos ou adversários do pretérito, transformados hoje em nossos parentes ou em nossos filhos, e estaremos alcançando, nos problemas da eternidade, a mais alta e a mais sublime equação. Bom dia a todos. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai a teu pai e a tua mãe. Item 8. Parentesco corporal e espiritual. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela atenção, pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais este dia em nossa jornada. Que a tua luz nos inspire a sermos instrumento da tua mensagem do bem. Ilumina a nossa vida, o nosso caminho e nos ampara, nos trazendo luz para a nossa vida, para o nosso lar. Ampara a palestrante deste dia e que seus ensinamentos possam nos trazer as reflexões de que tanto necessitamos para o nosso desenvolvimento moral. Que assim seja. Ainda eu peço a todos vocês que ao final do trabalho, após a prece final, permaneçam sentados, que nós vamos ter um aviso da Ana Maria a todos vocês. E mais um pouquinho também, que nós vamos depois fazer um sorteio para vocês de um exemplar do livro. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui nesse domingo de sol, refletindo sobre o Evangelho de Jesus. Que Ele nos acolha, que nós possamos aí sair daqui bastante reabastecidos nessa manhã. E é muito bom quando a gente vai falar do livro, e o livro é aí de autoria do nosso Chico Xavier, né? Luz no Lar. O Chico, todos nós conhecemos, e quando a gente pega um livro que sabe que é do Chico, pronto, a gente já sabe que com certeza será um livro muito bom. Né? O Chico esteve conosco de 1910 até 2002. Ele sempre teve muitos tipos de mediunidade. Desde os 5 anos, ele ouvia os espíritos, ele via, ele conversava. Então, foram 90 anos dele com dedicação ao bem, no consolo às mãezinhas enlutadas, ajudando os necessitados, divulgando a doutrina espírita. Ele tem mais de 400 obras de diferentes gêneros literários, né? Poesia, crônica, romance, obras de caráter científico, obras filosóficas, religiosas. E o principal, ele era uma pessoa muito simples, muito amorosa, nunca se beneficiou com os direitos autorais da sua produção
E ele nos deixa esse exemplo, né, de bondade, de simplicidade, de amor para com todos. E esse livro em específico, ele reúne diversos autores já do mundo espiritual. Meimei, Casimiro Cunha, Sheila, Bezerra de Menezes, Caibar, Neio Lúcio. E ele vai alternando poesia, crônica. Então, tem aqueles que gostam mais da poesia, tem muita poesia, tem aqueles que gostam mais de crônicas, de histórias, tem para todo mundo, né? São capítulos individuais em que a gente pode refletir de diferentes assuntos atuais. É um livro de 1968, mas parece que ele foi escrito para os nossos dias, né? Então, ele fala: luz no lar. Então, gostaria, antes da gente falar da luz, falar do lar. Porque o lar, ele representa o nosso refúgio de paz. Ele é a nossa segurança, é a nossa afetividade. Ele vai muito além da estrutura física da casa. Todos nós temos uma residência, mas nós precisamos ter um lar. Um lugar onde o coração está ali presente, onde a gente acolhe, a gente é acolhido. E aí a gente percebe que renascem no mesmo lar espíritos afins, que são queridos uns aos outros, que a gente tem muita ligação, somos ligados com muito amor, com muito carinho. Mas também aqueles que ainda não acertaram as rodas do entendimento nesse nosso carro da evolução. E aí nós precisamos trabalhar com esse buril das dificuldades para que possamos acertar as arestas da harmonia. Então nós temos, na mesma família, caminhando lado a lado, nós vamos adquirindo valor, segurança, nós vamos sentindo protegidos, nós vamos tendo todo esse cuidado. Mas nós também, às vezes, sorvemos o remédio amargo, porque nós temos algumas feridas com alguns entes queridos que estão conosco. A gente entende que, às vezes, alguns casais têm algumas dificuldades, filhos que se revoltam contra pais, pais contra filhos. Mas nós não podemos negar que a existência do amor existe no fundo de todas essas uniões. Às vezes é um amor um pouco doentio, que se mistura com egoísmo, com raiva, com inveja, mas que, no fundo, nós estamos juntos para nos acertarmos. Nós temos exatamente a família que nós precisamos e estamos exatamente com aqueles que nós precisamos nos reaver, ter momentos que foram difíceis no passado, mas que nesse, com certeza, nós vamos fazer diferente. E aí o Evangelho vem para nos convidar, para seguir essa bondade de Jesus, para perdoar como Jesus perdoava. Nós vamos percebendo que as nossas histórias são diferentes, mas nós sempre vamos em busca de um crescimento, de uma melhoria, de um maior entendimento. Então, esses momentos de crise na família, eles devem ser momentos de aprendizado, de regeneração. Lembrar que essa dor é a divina justiça nos dando a oportunidade de nos equilibrarmos, de nos recomeçarmos. Nós não estamos ali. Sabemos que alguns entes são bem queridos, outros a gente tem ali um pouquinho mais de dificuldade. E todas as famílias são iguais, não é? Todos nós não temos aquele elemento que parece que quando chega a perturbação se instala. Estava todo mundo em harmonia e chega o nosso irmão. E aí a gente que conhece um pouquinho mais, nós temos que perceber, vamos ter um pouquinho mais de paciência, porque ele precisa do exemplo daqueles que se harmonizam para também se harmonizar. Porque o lar, ele é o coração do organismo social. É na nossa casa que começa essa nossa missão no mundo. Se nós queremos um mundo melhor, nós vamos ter que ter
famílias melhores, mais unidas, mais harmonizadas. Não existe nada, é a psicosfera do nosso planeta que começa dentro do nosso lar. Então, esse livro, Luz no Lar, ele faz exatamente esse convite para o culto do Evangelho no lar, onde diferentes autores espirituais colocam situações como aborto, situações como a cólera, como o amor, como o ódio, enfim. Nós vamos estudando essa moral cristã para trabalharmos as nossas emoções e também para nos conhecermos melhor. É importante que a gente se conheça, trabalhe esse autoconhecimento, porque é só nos conhecendo, sabendo aonde estão as nossas falhas, que a gente poderá tentar ser melhor. E é ali no nosso lar, com o apoio um dos outros, que nós vamos seguindo, que nós vamos fazendo. E aí a gente fala, a gente entra na casa espírita, recomendam para nós o culto do Evangelho no lar. Todo mundo fala desse culto do Evangelho no lar. E a gente vai perceber que existem vários roteiros, tanto no Evangelho, nesse livro mesmo tem no final, tem um roteiro. Mas o importante é que ele seja feito de uma forma simples. Porque se a gente ficar preso a muita estrutura, a muito roteiro, a gente perde a sintonia com o nosso plano maior. Então, faça de uma forma simples. Organize com a sua família, ou sozinho, porque muitas vezes você mora sozinho, ou às vezes você está numa família grande, mas a família não compreende ainda o que você compreende e não aceita. Então, faça sozinho, não importa se sozinho ou se com todos. Mas reúna um horário, um dia que todos possam estar estudando esses ensinamentos de Jesus. Faça uma prece de abertura com o coração, sentindo a sintonia com o seu mentor, com a espiritualidade que vai cuidar ali do seu lar, para que eles estejam presentes, harmonizando, higienizando. O que é fazer higiene do lar espiritual? É os nossos pensamentos. Nós estamos no dia a dia, muita correria, muita violência, muito crime, muita guerra, muita coisa acontecendo. E os nossos pensamentos ficam muito negativos, ficam numa sintonia muito ruim. Nossa casa fica impregnada de pensamentos negativos, de bactérias espirituais. E aí é a oração que vem fazer essa limpeza, que vem higienizar. São esses mentores espirituais que vêm fazer essa limpeza no nosso lar. Então, quando a gente vai fazendo isso semanalmente, nós vamos tendo esse hábito dessa limpeza espiritual. E não precisa ser nada muito longo, 20 a 30 minutinhos. Depois que você fez ali o estudo, e esse estudo, quando a gente lê uma mensagem, quando a gente vai comentar, esse comentário é um comentário da gente com as nossas deficiências. Não é para a gente ficar apontando, isso fulano faz. Está vendo? É exatamente o que acontece com o ciclano. Não se preocupe em fazer julgamento, em apontar o dedo para ninguém, porque é um momento de harmonizar. É um momento que a gente precisa de serenar. E, principalmente, aquela mensagem tem que falar para a gente. O que é que isso está mexendo comigo? O que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso fazer diferente? E aí, depois que a gente fez essa harmonização, a gente, então, agradece aos benfeitores, aos nossos mentores que estiveram conosco, de uma forma simples, adaptando para o tipo de família que você tem. Se você tem uma família que tem muitos jovens e os jovens participam, procure leituras
que possa atrair esses jovens, que sejam a problemática deles. Se você tem crianças, faça coisas mais simples, historinhas mais simples, para que as crianças também possam percebendo. Nada cansativo. Tem que ser uma coisa muito amorosa. E isso, cada família tem que adaptar de acordo às suas necessidades. Talvez o evangelho que eu faço seja um pouco mais longo que o dela, não importa. Importa é a sintonia que a gente tem com o plano espiritual. E aí a gente pergunta, por que nós devemos fazer esse culto no Evangelho do Lar? O que acontece quando a gente faz o Evangelho no Lar? Então, toda vez que nós nos reunimos em nome de Jesus, com conversas edificantes, nós vamos atraindo espíritos de luz para o nosso lar. O nosso lar vai ficando mais sereno, vai ficando mais tranquilo, vai ficando mais higienizado de pensamentos positivos. E a gente não precisa muito. Quando a gente assiste uma série, né, principalmente série, que às vezes a gente quer assistir a série completa, fica lá 3, 4 horas na televisão. Se aquela série for uma série de muito crime, de muita aventura, como é que a gente termina essa série? Agitados também. Se é um romance, uma coisa mais suave, a gente sai mais leve. Se é um filme de terror, então, a gente fica com medo até da luzinha que aparece ali de reflexo de alguma coisa, não é assim? A gente entra na sintonia daquilo que a gente está pensando, daquilo que a gente está trazendo. Então, quando a gente traz para dentro do nosso lar esse evangelho, a gente atrai a luz, a gente atrai os bons espíritos. Nós atraímos o bem ou o mal, de acordo com aquilo que nós pensamos. Não diz o evangelho que nós somos influenciados mais do que nós imaginamos pelos espíritos desencarnados? Nós sempre estamos rodeados por espíritos desencarnados, de acordo com o nosso pensamento. Então, quando a gente está com muita raiva, com muito ódio, falando mal desse, falando mal daquele, quem que a gente atrai para perto da gente? Exatamente as mesmas entidades, né? Então, o lar, ele se ilumina, ele é um ponto de luz. E diz, Chico já dizia, que se for um edifício de 12 andares, que na época nem existiam esses edifícios tão altos, né? Um apartamento fazendo o evangelho, todo aquele prédio se ilumina. Então, nós nos beneficiamos, aquela luz beneficia os nossos vizinhos, beneficia o nosso entorno. Então, nós temos que procurar, sabendo da força da nossa casa mental, sabendo da força dos nossos pensamentos, nós temos que nos policiar mais, para que a gente possa fazer com que esse evangelho, nessas 4 paredes, ela possa nos trazer mais paz, mais harmonia. E a gente vai percebendo que quando a gente começa a fazer esse evangelho, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, a gente vai tendo mais harmonia. A gente vai compreendendo melhor as coisas, a gente vai julgando menos, a gente vai silenciando mais diante de coisas erradas que a gente vê que a gente não pode modificar. A gente vai tendo mais calma diante da doença, porque a gente tem que entender que as nossas provações, as nossas dificuldades, elas vão continuar existindo. São as nossas dores que nos fazem crescer, nos fazem refletir. Então, não é porque nós começamos a frequentar a casa espírita, não é porque nós começamos a fazer o culto do Evangelho no Lar que nós vamos ter mais problema, todos os nossos problemas serão solucionados. Não, nós vamos continuar tendo os problemas, só que nós vamos ter mais serenidade para encontrar solução. Nós vamos ter mais condições de não perder a calma, porque toda vez que a gente fica nervoso, perde a calma, a gente faz uma escolha equivocada,
né? Pelo menos comigo sempre foi assim. Fica nervoso, na hora fala um monte de coisa, daí você percebe, nossa, não foi o melhor caminho. Então nós vamos aprendendo a lidar com as situações difíceis, não que elas não vão existir mais. E a mesma coisa a doença. Algumas doenças, nós temos que passar por algumas doenças, algumas provações. Então vamos passá-la com serenidade, sem revolta, sem culpar esse ou aquele. Ah, eu fiquei nervosa porque ele me tirou do sério. Meu coração bateu demais por causa dele. Se ele não existe... Não. É você, se controle, se acalme. Então tudo isso vai nos trazendo elementos para a gente viver com mais paz e com mais harmonia. E nesse nosso livro, no capítulo 27, o Neio Lúcio, ele relata uma conversa com seu filho num momento de cólera. O título do capítulo é O Grito de Cólera. É um capítulo muito legal para a gente fazer no nosso evangelho, conversar com os nossos familiares. Porque esse grito de cólera, eu acho que todos nós já passamos por ele. Todos nós já tivemos um momento em que a gente perdeu a paciência e a gente fez coisa que, se tivéssemos, né, um espelho na nossa frente, nós nos assustaríamos de ver como nós ficamos ferozes diante de uma situação que não precisaria ser daquele jeito. Então ele conta que o menino, por uma questão que ele não quis a roupa que a mãe havia separado para ele vestir, ele se pôs aos gritos, jogou a roupa no chão, outros objetos no chão, ele falou palavrões, ele fez um inferno naquela casa. A mãe, com aquilo, deu dor de cabeça, o coração já começou a bater descompassado. As irmãs que estavam na cozinha ajudando para o almoço ser servido ali, já tiveram que parar para ir atrás da mãe, para socorrer. Nesse meio de tempo, o pai estava em hora de almoço, tinha que voltar para o serviço. Quando ele retorna atrasado, o que acontece? O chefe também não estava nos seus melhores dias, falou muitos desaforos para ele, repreendeu, disse que iria descontar aquelas horas de atraso, acabaram se desentendendo por conta daquilo. Não bastasse isso, quando foi à noite, a mãe piorou, precisou chamar o médico em casa. Depois do médico vem aquela receitinha, né, para a gente passar na farmácia, para a farmácia poder sobreviver, não é assim? E quando chegou no final do mês, o pai não conseguiu cumprir com aqueles compromissos do mês. Ele precisou fazer um empréstimo para poder repor e conseguir honrar com seus compromissos. E aí foram 6 meses para ele conseguir se reerguer daquele momento de dor. Então ele fala para o filho: meu filho, o grito de cólera, ele é como um raio mortífero. Ele cai e aonde ele penetra, ele demora muito tempo. Ele provoca doença, dificuldades de todo tipo, desgosto. Por que você não aprende a falar e a calar no momento certo, em benefício de todos? Você reclama demais. Reclame menos, ajude mais. E a gente vê que a própria guerra que a gente está vivenciando, que extermina milhões de criaturas, ela não é senão o quê? A ira venenosa de alguns homens que se alastra por muito tempo e ameaça o mundo inteiro. Nós não vamos entrar no mérito de quem está certo, quem está errado. Mas vejam, a destruição que está acontecendo, tanto física como emocionalmente, naqueles que passam, que vivenciam esses momentos de crise. A falta de alimento,
Isso tudo traz uma desarmonia que vai ficar por muito tempo. A reconstrução de uma cidade vai no mínimo 10 anos, sem falar da parte emocional. Então, este grito de cólera é tão rápido, mas ele traz uma desarmonia que fica por muito tempo. Então, nós podemos refletir em família, junto com os nossos queridos, sobre isso, para que a gente aprenda a nos controlar. E eu vou deixar para finalizar uma palavra de Emmanuel que para mim me tocou bastante. Ele diz assim: estudando a palavra do céu em 4 evangelhos que constituem o testamento da luz, somos cada um de nós o 5º evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus, aberta ao olhar e apreciação de todos, sem necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na preparação. Então, nós somos esse evangelho vivo, somos o exemplo. Então, que cada um de nós possa ser um ponto de luz no seu lar, cada um possa abrir o coração para vivenciar os ensinamentos de Jesus e trazer muita paz, muita harmonia para os seus lares. Muito obrigada. E assim, após essa palestra tão esclarecedora pela nossa irmã, vamos mantendo a tranquilidade, a serenidade para a nossa terapêutica do passe. Mantendo-se confortável, numa distância segura à sua frente, procurando não inclinar a cabeça para frente. Onde agora os nossos irmãos, que já estão preparados, os médiuns iniciam a terapêutica desse passe. E assim, iniciando pelo topo de suas cabeças, no nosso centro de força coronário, estaremos recebendo todas as energias para esse centro de força. Essas energias estarão nos equilibrando as estruturas do nosso perispírito, que é o nosso corpo fluídico. E assim, essas energias nos ajudam a aliviar nossas preocupações, a nossa fadiga mental, regulando também o nosso sono físico, harmonizando todas as nossas emoções. Prosseguindo para o nosso centro de força frontal, ele está localizado em nossa testa, entre os nossos olhos. Ligado à nossa glândula pineal. Ele funciona como um receptor das nossas energias espirituais, equilibrando as estruturas energéticas desse centro de força. E assim, nos auxiliando em nosso aprendizado, memória, promovendo mais lucidez para o nosso dia a dia. Prosseguindo para o nosso centro de força laríngeo, localizado em nossa garganta, interligadas ao nosso aparelho auditivo. Essa glândula, ela também nos ajuda, nos auxilia na fala, na regulação também da nossa voz, do nosso falar, que ao dia a dia que nós possamos estar falando, orientando a cada um que se dirigir até nós. Prosseguindo para o nosso centro de força cardíaco localizado
em nosso tórax. Ele está associado ao funcionamento do coração, dos pulmões, dos nossos braços e mãos, de toda a nossa parte circulatória do nosso corpo físico. Esse centro de força responsável pelo nosso sentimento, de nossas emoções, sejam elas negativas ou positivas. A sua condução saudável reflete em todas as nossas emoções. Então vamos recebendo neste momento todos esses fluidos benéficos para regular essas nossas emoções. Seguindo para o nosso centro de força esplênico, localizado na região do nosso baço, com todo o sistema linfático e imunológico do nosso corpo físico. Ele é o centro primário da consequência corporal, que nos tange o instinto de sobrevivência, nos alerta contra os perigos imediatos, monitora o corpo e o ambiente. Estamos recebendo todas essas energias fluídicas para o fortalecimento e equilíbrio desse nosso centro de forças. Se dirigindo para o nosso centro de força gástrico, também chamado de plexo solar, localizado na região do nosso estômago e responsável pela regulação da digestão e absorção dos nossos alimentos e fluidos. Vital para a nutrição física, ele também coordena muitas de nossas emoções, como medo, raiva, impulso de poder e transições de energias fluídicas. Então vamos reequilibrar esse nosso centro de forças, encaminhando para o nosso centro de força genésico, localizado no baixo ventre, centro de força responsável pelo nosso sistema fisiológico e reprodutivo. É um templo modelador de nossas criações. Estamos recebendo todas as energias fluídicas que restabelecem esse nosso centro de força. Agora percorrendo pelas nossas pernas, até a sola de nossos pés, subindo pela parte posterior de nossas pernas, vamos encontrar o nosso centro de força básico, localizado ali da base de nossa coluna vertebral. Está ligado ao centro de forças de sobrevivência, de vitalidade e estabilidade material e com a terra. Vamos recebendo todos os fluidos necessários para o equilíbrio desse nosso centro de forças. E agora, subindo vértebra a vértebra, voltamos para o nosso centro de força coronário, fechando todo esse circuito, refazendo todas as nossas energias. E agora vamos passar para as vibrações, onde vamos doar um pouco daquilo que recebemos, mas um pouco com amor. Vibrando para os nossos lares, para os nossos vizinhos, para todos os comércios do nosso bairro, os nossos familiares, nossos amigos, bem como para aqueles que temos algum tipo de desafeto. Pelo nosso trabalho, por aqueles que lá convivem conosco, né? Por aqueles que procuram uma recolocação do seu trabalho. Vamos vibrar para esses irmãos, vibrando pela nossa cidade, pelos moradores em situação vulneráveis nas ruas, por aqueles que perderam seus lares, vibrando por todos os hospitais aqui da região, pelas UTIs e CTIs, vibrando pelos idosos, principalmente aqueles que estão desamparados. Vamos vibrar também pelas mães gestantes, pelas essas crianças, esses espíritos que irão reencarnar. Vibremos pelos nossos governantes do nosso país, pelos 3 poderes, para que possam ter o concílio das ideias,
que sejam melhores para todos, sem distinção. Vibremos para os 4 cantos desse país e vibremos pelo mundo, pelos governantes do mundo, pela paz mundial. Vamos vibrar também pela nossa casa, Cormança, Caspage, Acrepade. Vibremos também pelo núcleo de paz e amor, por todos os seus dirigentes, para que possamos sempre dar continuidade nesse trabalho tão amoroso. E assim, vibrando intensamente pelos nomes das caixas de encarnados e desencarnados que se encontram na nossa porta. E pedindo à espiritualidade amiga, responsável pela magnetização das nossas águas, mentalize o Mestre Jesus neste momento, magnetizando com os fluidos, com os lenitivos necessários para o nosso corpo físico e mental, nos ajudando e nos auxiliando. E ao ingerir este líquido vital para as nossas vidas, que possamos sentir todo esse frescor, esse bálsamo desse líquido. E assim, agradecidos, vamos encerrando, passando para a prece final com a nossa irmã Cíntia. Obrigada. E assim, nesse momento, terminado o passe, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga e as fraternidades do espaço. E também a todas as equipes espirituais que orientam e auxiliam essa casa, pela palestra que pudemos ter hoje, pelos esclarecimentos, que possam ser para nós sementes no nosso coração, para que possamos refletir no nosso comportamento diário, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos e também nos nossos sentimentos. Que possamos ter uma semana de luz, de paz e um domingo bem alegre, em companhia dos nossos queridos. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. E nós temos um pedido e um convite a todos vocês. Desde a semana passada, nós temos um novo trabalho na casa, que vai ser depois deste trabalho. Por isso que a gente está começando 15 minutos antes e precisamos terminar às 9h45, porque às 10 começa esse novo trabalho. É um trabalho que dá atendimento a pessoas que têm problemas psicológicos, dores emocionais. Então, a palestra, ela é aberta ao público em geral. Quem quiser pode ficar depois do trabalho, dura meia hora aproximadamente. E depois tem o passe para quem passa pela coordenação, tá? Pela orientação. Se for necessário, às vezes um problema maior, né, nesse campo emocional, psicológico, haverá um encaminhamento para passar pelo passe. Então, nós convidamos a todos, aqueles que puderem e quiserem, se quiserem assistir a palestra, será todo domingo, depois deste trabalho, e pedimos, então, que os cumprimentos, os abraços, que a gente costuma ficar um pouquinho a mais aqui para ver nossos amigos, que a gente faça lá fora, porque é uma outra equipe que vai entrar para esse trabalho, que se chama Passe em Terapia. Tá? Então, a gente pede, né, gentilmente, que a gente se cumprimente lá fora, se abrace, para que a gente possa organizar o novo trabalho que vai ser às 10 horas. Tá bom? E agora a gente vai ter o sorteio do livro. Bom, momento esperado. Vamos lá? Primeiro número a ser sorteado. Número 89. Já saiu ali, ó. Obrigado, gente. Uma ótima semana. Boa Páscoa para todos. Com Deus. A Ponte de luz, paz e amor em Jesus.